Agora, Giovanni Afonso, o nome Neymar já começa a trazer benefícios ao Santos Futebol Clube. Negociações que eram dadas como complicadas por parte dos atletas que o Santos tinha interesse, começam a facilitar ou serem facilitadas na outra ponta, Giovanni Afonso. Quero falar de Danilo e também sobre David Washington. Traga detalhes sobre esses dois jogadores que interessam ao Santos Futebol Clube. É o famoso efeito Neymar, né, Marcão? Com os rumores do possível retorno do atacante brasileiro, as negociações que o Santos antes tratava com um pouco mais de cautela, um pouco mais desesperançoso, e esquentaram bem. As informações é que o Santos avançou com Danilo da Juventus e também David Washington do Chelsea, Marcão. Começando pelo David, que ao que tudo indica é o que estaria mais perto ali em relação aos dois jogadores, o Santos está tentando o empréstimo do David Washington para este ano de 2025. Ele que não vem atuando no time principal do Chelsea, foram apenas 3 partidas no time principal, ele vem jogando muito mais no clube sub-21. Então a ideia do Santos seria tentar o empréstimo do David para que ele ganhe mais cancha, ganhe mais experiência aqui no futebol brasileiro. Claro que o fato do Neymar poder estar vindo ali pode influenciar nas negociações do Chelsea, que pode olhar não só como uma oportunidade do garoto ganhar ali cancha, ganhar bagagem, mas também jogar ao lado de um baita jogador que traria muita mídia para o David Washington, Marcão. Então, com o David, a tentativa é de empréstimo. De acordo com o jornalista André Hernan, já está tudo certo entre Santos e jogador. Resta o ok do Chelsea para o empréstimo acontecer. Já com o Danilo, a situação é um pouquinho diferente, Marcão. O Danilo seria de forma definitiva, esse seria o modelo discutido pela diretoria do Santos. Ele que tem contrato até junho deste ano, já pode assinar um pré-contrato e não faz mais parte dos planos da Juventus, clube que ele defende desde 2019. Então, o Santos está tentando já trazer o Danilo de forma definitiva. Claro que tem outros clubes na jogada, Marcão. O Napoli, líder do campeonato italiano, tem um interesse na sua contratação. O técnico Antônio Conte quer contar com o Danilo, mas nas últimas horas, principalmente também com a notícia do Neymar, o Danilo se empolgou um pouquinho mais de retornar com o Brasil e essa negociação agora pode acontecer. A diretoria está um pouco mais otimista em tentar repatriar o Danilo, Marcão. Olha, são 2 grandíssimos reforços, hein? 2 excelentes nomes que, se chegarem ao Santos Futebol Clube, eu tenho certeza que o Santos fica muito forte. O Danilo é um jogador de 33 anos, ou seja, tem muita lenha para queimar, né? Não é um jogador ainda em final de carreira, claro, não é mais um garoto, não é mais um menino que já está jogando como zagueiro, ou seja, ele já está vivendo um outro momento profissional, né? Ele já se readaptou em termos de função, não é mais um lateral direito, é um zagueiro que pode jogar pela direita, que pode jogar ali como um líbero, que pode jogar até como primeiro volante. Então você traz um jogador com muita experiência no futebol europeu, principalmente quando se tem um Pedro Caixinha como treinador, né? Veja o quanto cresceu o Tomás Rincon com o Pedro Caixinha. Por que o Tomás Rincon cresceu com o Pedro Caixinha? É simples. Olha a bagagem do Tomás Rincon no futebol italiano, no futebol europeu. Quando ele tem um Pedro Caixinha como treinador, esse cara potencializa. Então, imaginem um Danilo com Pedro Caixinha. Eu tenho certeza que o resultado será excelente. E sobre o David Washington, eu sou suspeito para falar sobre o David Washington. Eu sou fã desse garoto. Acho que foi uma das maiores vergonhas a venda desse garoto ao Chelsea. Foi ruim para ele, foi ruim para o Santos, foi ruim para o Chelsea. Todo mundo perdeu. Ah, Marcão, mas o Santos não pode ser vitrine do Chelsea. Isso para mim, nesse momento, nós precisamos entender em qual lugar está o Santos no cenário mundial, gente. Não adianta. Nós, nesse momento, sim, precisamos ser vitrine do Chelsea, pô. Qual é a vergonha de falar isso? O Santos é maior que o Chelsea em termos de história, de título, de camisa, tudo isso. Mas hoje, o Chelsea é muito maior que o Santos, pô. Não adianta, hoje, jogar Chelsea e Santos, se colocar lado a lado, não dá. Então a gente precisa saber qual é o nosso tamanho hoje no futebol atual,
Não estou falando da história. A história coloca o Santos entre os maiores clubes do planeta. E é verdade. Para mim é o maior de todos. Mas hoje, nós sim temos que dar um passo para trás e se tivermos que receber o David Washington, vamos receber, pô. Porque ele é um baita jogador. E sobre Tiquinho e David Washington, que se vire o Pedro Caixinha, Giovanni Afonso. O que eu não posso ter é a dúvida Tiquinho ou Wendel Silva. Tiquinho e David Washington, essa é a briga boa, essa é a dúvida boa, pô. Exato, Marcão. Ali a gente não pode reclamar de ter dois centroavantes desse nível, né? Acho que o torcedor que pensa, pô, pra que vai trazer o David Washington se já tem o Tiquinho? Não pode ser, né, Marcão? Veja, se o Tiquinho Soares já foi banco do Igor Jesus, eu acho que o David Washington é mais jogador que do que o Igor Jesus. Talvez não hoje, mas tem potencial para ser muito melhor que o Igor Jesus. Então são duas opções espetaculares ali de ataque, né, Marcão? Você também pode cair o David Washington para uma das pontas, né? A gente sabe que o Soteldo é de vidro, né, Marcão? Então o Soteldo tá sempre machucado, pode ter suspensão, o David pode cair pelos lados do campo, mas não pode perder a oportunidade, Marcão. Se der para trazer e se der para montar um ataque com Neymar, Soteldo, Guilherme, David Washington e Tiquinho Soares, pô, estamos falando de talvez um dos melhores ataques do futebol brasileiro. E outra coisa, né, Giovanni? A gente sabe que um time que quer brigar por títulos, ele não tem 11 bons jogadores. Você precisa ter 14, 15. Vamos a um exemplo muito rápido e prático. O Tiquinho Soares foi titular do Botafogo ano passado, Giovanni Afonso? Não. É o que eu te falei, foi reserva. Exato. Foram, quer dizer, mais ou menos, tá, Marcão? Eu tenho aqui os números dele, 53 jogos, 30 como titular, mas nessa reta final de Libertadores e Campeonato Brasileiro, em todos o Igor Jesus começou jogando. Perfeito. Então tá aí. Você tem um jogador da importância do Tiquinho Soares, que tá todo mundo cravando aí, e eu acho que o Tiquinho vai se dar bem no Santos também, mas o Tiquinho não era titular na reta final do Botafogo. Na reta final, onde o bicho pegou na Libertadores e Brasileiro, o Tiquinho era banco. Então você precisa ter 14, 15, 16 jogadores de altíssimo nível. Você joga a camisa, os caras pegam e entram em campo. Então, o cara que não tá querendo o David Washington, eu respeito se você não gosta do David Washington como jogador, e tá tudo certo. Agora, não contratar o David Washington porque nós já temos o Tiquinho, aí me desculpa. Justamente por ter o Tiquinho, que eu quero também o David Washington. Porque aí eu fico mais forte. Aí eu brigo na ponta. Aí eu brigo em cima. Então aí você tem um problema bom pro treinador resolver. O duro é o cara ter o Lucas Braga, entendeu? É o cara ter o Nátio La Quintana, é o cara ter o Patrick, que não joga. O Patrick não joga, Giovanni Afonso. Esse caso do Patrick é um dos casos mais curiosos da história recente do Santos. Ele não jogava com o Carille. Veja que o Caixinha já fez mais de 10 alterações nos 2 jogos e nada do Patrick. E ninguém fala nada. Tá todo mundo quietinho. O Patrick ganha quase R$1 milhão por mês. A partir de abril, o Santos vai pagar 500 pau por mês pro Galo pelo passe dele. 5 milhões de reais é o que o Santos tem a pagar pro Atlético Mineiro. E ninguém fala nada do nosso McDonald's, Giovanni Afonso. E não joga, né, Marcão? Isso que mais intriga, né? Já foram 2 oportunidades ali que o Caixinha ainda não escalou ele, né? Claro que tá compondo o grupo, tá participando dos treinos, mas jogar de fato, a gente ainda não viu o Patrick, né? Uma das piores operações da história do clube, né? A gente chegou a fazer conta, Marcão, entre salários e valor gasto na transferência, o combo Patrick vai custar mais de 30 milhões de reais para o Santos Futebol Clube, né? O que não cabe, né? Eu penso assim, Marcão, o Patrick é um bom jogador, já foi um bom jogador, tem a sua qualidade, mas o Santos não deu certo. Não sei se por falta de vontade dele, não sei se talvez por falta de paciência do torcedor, por um Carille que acabou queimando o Patrick, não sei o que aconteceu. Mas a verdade é que a relação Santos e Patrick não funcionou, não está funcionando, e talvez o melhor seria cada um ir para o seu lado ali, o Santos conseguir encontrar uma nova maneira ali para o Patrick poder jogar futebol, provavelmente longe da Vila Belmiro. Giovanni, na audiência rotativa do YouTube, e o Paulo Brax? Tá fora, Paulo Brax tá fora, Marcão. O Santos comunicou há pouco que o seu antigo CEO foi desligado do Santos Futebol Clube. Paulo Brax foi contratado em junho de 2024, deixa o clube após 7 meses. Ele que já estava sem função após a chegada do Pedro Martins para ser CEO ali, o Paulo Brax perdeu o espaço dentro do clube e dias depois foi comunicado, Paulo Brax demitido, não trabalha mais no Santos.
Paulo Brax não é mais profissional do Santos Futebol Clube, tá? E, portanto, o ex-CEO se despediu oficialmente nas suas redes sociais e o Santos também comunicou oficialmente o desligamento de Paulo Brax. Boa sorte para ele.